Vamos lá então, né? Beleza, Boa noite, minha vamos querida. nós. Boa noite, você tá bem? Bem, graças a Deus, bem. Essa semana Eu fiz acho que tá tendo aniversário. Ah, é? Que delícia! Eu ia falar que eu acho Uhum. que tá tendo um delayzinho, um atrasozinho. Não sei se você tá ouvindo duplicado. Eu não. Não? Tá tudo normal para você? Aqui sim. É, eu escuto, eu vejo que tá atrasado, assim. Eu falo, depois você escuta. Mas tudo bem, vamos nós. Hum, Escuta, fez aniversário que dia? Segunda. Que delícia! Parabéns, então. Que Deus te abençoe muito, muita Obrigada. saúde, muito amor, muitas felicidades. Amém. Muito É muito bom, bom, muito né? bom. Sempre nas Bom férias, né? demais. Sim, em julho, né? Sempre nas férias. É a Ó, o pessoal tá desvantagem. ouvindo duplicado, Vânia. O computador que você Hum, tentou, você já desligou? eu desliguei, já. Uhum. O Que fone, coisa, você tá hein? com fone ou tá sem fone? Vou tirar o fone então. Vamos ver, vamos testar, que a gente vai dar certo. E agora? Vamos lá. Ver se melhorou. Me ouve? Melhorou sem o fone? Para mim resolveu. Para mim resolveu. Ah, Que então tá louco, né? ótimo. Então É. vamos. Querida, nós batemos um papinho, né, em reuniões anteriores e definimos esse tema, a voz da criança na escola, como o primeiro tema que a gente vai trabalhar, que a gente vai conversar, que a gente vai trazer, né? E eu acho que é um tema muito especial para nós duas, né? Para a gente, É. eu como mãe, como profissional dessa área, você como diretora da Leaders School, como mãe também, né? E a gente percebeu que tinha muita conexão, né, nesse tema e por isso a gente escolheu começar por Sim. ele, fazia muito sentido para nós, né? Então, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas, contasse um pouquinho, né, de você e depois a gente entrasse nessa Uhum. conversa sobre a voz da criança. Conta um pouquinho para o pessoal quem é você, né, e se apresenta aí para o Tá público bom. que talvez já me acompanha e vamos juntas. Legal, legal, Isa. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos que estão entrando aqui na nossa live. Meu nome, então, é Vânia. Eu tenho a alegria de trabalhar com educação há bastante tempo. Minha primeira vez dentro de uma sala de aula foi com 19 anos. Eu já fazia Uhum. pedagogia, entrei com 17 anos na faculdade, com toda a certeza do mundo, sabe? Eu queria ser Uhum. professora mesmo, trabalhar com educação. E esse tema, a Legal. voz da criança, realmente é o que me despertou para seguir a minha carreira. Porque logo que eu entrei na faculdade, eu tive contato com teorias filosóficas, né, da área da filosofia, que um, é propriamente um debate, né? Então, a gente fala em Uhum. filosofia, falar em pensamento, falar em ouvir, falar em trocar ideias, né? Então, eu pude já, desde o começo, mergulhar nesse tema da voz do meu aluno, da minha criança. Uhum. Então, aí eu fui fazer o mestrado depois na área de formação docente em filosofia, em filosofar com crianças, onde a escuta Uhum. da criança e o que ela fala é muito relevante. Então, eu comecei estudando e praticando isso ao longo da minha jornada educacional. Eu comecei trabalhando, então, com 19 anos, eu fui. Muito legal isso, sabe, Isa? Eu fui dar aula para idosos analfabetos no meu bairro. Que Eu graça, fui batendo de gente, casa que em casa. lindo, Eu fui que batendo de casa legal. em casa, assim. Eu morava num bairro muito simples, tinha bastante Uhum. gente que não sabia ler e escrever. E eu queria ter Uhum. prática de sala de aula. E Sim, olha aí que eu lindo. fui batendo de porta em porta, alguém aí não sabe ler? E eu descobri um monte de senhores e senhoras, vizinhos do bairro, que não sabiam ler e escrever. E aí a Que minha primeira legal. experiência foi ensinar senhores e senhoras de 60, 70 anos a escrever o nome.
Foi super gostoso, sabe? Aí eu falei, bom, é isso mesmo que Que eu quero legal. fazer da minha vida, Que né? lindo. E E que aí, legal essa iniciativa, né? é, Que lindo isso, foi, assim, de foi. ir. Eu quero ter experiência, eu Vou não preciso atrás. ficar esperando uma oportunidade, né? Eu vou em busca dessa Ah, não, experiência do jeito que eu conseguir. Isso é muito legal. do Muito jeito que legal. der, né? Aí arrumei emprestado um lugarzinho no fundo de uma igreja na rua da minha casa, numa Que salinha legal. dessas paroquiais, assim, sabe? De aula. Aham, E era tudo voluntário, né? E aham. assim eu comecei a lecionar e colocar em prática o que eu aprendia. E aí já trabalhei como professora na prefeitura, trabalhei no estado também, até no ensino noturno, ensino médio. Tive bastante contato com várias realidades e, graças a Deus, eu fui conquistando esse espaço de gestão escolar, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, a gestão, a liderança. Então, a escola chama Leaders School porque tem um motivo para isso, né? Eu acredito muito na Aham, liderança aham. do ser humano, acho que todo mundo é líder, né? E precisa desenvolver Uhum, essa liderança. uhum. E aí, hoje, então, recentemente com 41 anos de idade, estou aqui Nossa, na que Líderes, legal. dirigindo a escola. Comecei em Campinas, morando aqui, trabalhando aqui em 2008. Antes disso, eu estava em Uhum. São Paulo. Fiz faculdade em Araraquara, na Unesp, que eu amo muito. E depois fui para Legal. São Paulo, que eu sou de lá, né? E aí me Uhum. casei. Hoje eu trabalho com meu marido, ele cuida da parte administrativa, né? Você conheceu a escola por Uhum. ele primeiro, inclusive. E Sim, aí depois sim. a gente foi trabalhando juntos aqui em Campinas, e aí aqui é onde a minha filha nasceu. Legal. E a escola é a escola que ela praticamente sempre estudou. E hoje ela já tem 12 anos, né? Então eu tenho uma história também com a minha filha como mãe também na escola, né? Não só como diretora, coordenando toda a equipe, mas como mãe eu vou sentindo também essa coisa de ser mãe, ter o filho na Uhum. escola e passar tudo que os outros passam. É bem importante isso, sabe? Eu consigo equilibrar, ponderar muita coisa do meu trabalho a partir desse olhar de mãe também. As coisas se Sim. complementam para mim. É muito interessante. Você sabe E é que isso. eu tenho. Você sabe que eu tenho uma observação sobre isso, pelo fato de você ser mãe, né? E ter feito a escola e ter a sua filha estudando ali, né? Eu gosto muito das escolas e dos negócios em geral, não só escolas, mas escolas é o que eu mais tenho contato, mas dos negócios que nascem para os nossos filhos. Quando a gente cria um negócio para o nosso filho, se a gente estiver falando de uma escola, é impossível que a gente não vá fazer o melhor que a gente conseguir. A gente vai fazer, aquela entrega vai ser na máxima potência do que eu puder. Na verdade, quando eu decido criar uma escola para o meu filho, é porque o que está disponível não me atendeu na sua potência, que eu acredito, naquilo que, ou de valores, ou de entrega, ou de. Então, todas as escolas que o Petros estudou até hoje acabaram tendo essa característica. Foram escolas que não foi uma busca que eu fiz por assim, não, só vai ser assim, não. Mas hoje me dei conta, né, fazendo essa análise, que acabou que deu certo nas visitas que fiz e nas conversas que tive, todas as escolas até hoje, e a gente estudou em várias escolas também, porque nos mudamos de cidade e estado várias vezes, né? Então passou por várias escolas, tiveram essa característica. Foram escolas que nasceram para atender, né, os filhos das pessoas que abriram a escola ou que continuaram a escola de alguma maneira. Então, isso é muito legal e eu acho que assim faz muita diferença, né? Essa entrega de quando a gente faz aquilo pensando também no nosso filho, né? Então é muito especial isso. Agora, você falou uma coisa de filosofia, né? Você fez mestrado em filosofia nessa caminhada aí, achei bem interessante. Eu me identifico bastante com a filosofia também. E o nosso tema é a voz da criança. Você falou que a voz da criança nessa
prática, né, da filosofia faz todo sentido, né? Como que é hoje na Líderes o espaço para a voz da criança, assim? Que metodologia vocês usam? Como é que é isso? Eu estou conseguindo ver logo de cara os resultados, né? Eu estou vendo um menino motivado, um menino animado, um menino querendo ir para a escola, né? Como fazia tempo que não estava assim tão motivado, tão animado, né? Desejoso de estar na colônia de férias, e a gente fez viagens, então não entramos na colônia de férias. Aí o dia que a gente está em Campinas, ele fala: hoje eu posso ir na colônia de férias. Então tem alguma coisa ali que ele está querendo ir, né? Deu uma combinação muito interessante e eu tô impactada até, assim, tipo, uau, que bom, né? Feliz demais com isso. Eu acho que deve ter a ver também com essa coisa de ser ouvido, de ser considerado, né? Então, me conta um pouco sobre isso. Como é que é o processo de dar voz à criança na Leaders School? Eu acredito que, para nós aqui, é a chave mesmo que abre o caminho para essa relação com a criança, que a gente precisa ter com o nosso aluno desde muito pequenininho, que é ele ter esse espaço mesmo de dar opinião, de falar o que pensa, falar o que sente, e nós, como adultos, darmos importância a isso, sabe? Ter um momento de escuta ativa para essa fala. Então, o que a gente sente no dia a dia é que a criança vai se sentindo à vontade para que ela consiga ser respeitada, né? Porque quando ninguém ouve a gente, é uma falta de respeito tremenda, né? Então, a gente começa aqui na escola, já desde a sala de aula, é muito importante para quem é educador que está nos assistindo, né? Não ficar em fileira. Eu sei que a gente tem o Covid, a pandemia, essa coisa do distanciamento numa sala de aula. Às vezes eu sei que ela não vai ficar como a gente quer, né? Assim, na proporção ali do espaço, né? Por conta do distanciamento. Mas na medida do possível, as crianças precisam se entreolhar. Essa é uma coisa fundamental. Porque a relação não pode ser só o professor-aluno. Só isso não basta. Né? Tem que ser aluno também, né? O professor, a gente aprende nós, muito na relação, né? A gente aprende na relação com o outro. Aliás, aprende muito mais. Muito Né? mais. Quando o meu E é amigo fala para impressionante mim... também. Eu ia dizer isso, é muito impressionante como as crianças recebem melhor uma coisa que vem de um par, né, do que uma coisa que vem de alguém que ela enxerga como, né, em outro patamar, digamos assim, né? E isso foi uma das coisas que me chamou a atenção na escola. Quando eu cheguei e vi que as carteiras eram agrupadas e não enfileiradas, eu falei, já gostei um pouquinho dessa proposta aqui, né? Já me chamou a atenção no primeiro momento antes da conversa, porque eu realmente acho que é muito desperdício a gente colocar as crianças olhando uma para a nuca da outra e não uma para os olhos das outras, né? Para que elas se vejam, se comuniquem até com o olhar, com, né, a troca, né, a interação sobre aquele conteúdo que está sendo compartilhado ali. Isso faz toda a diferença, né? Sim, sim. Uma das primeiras coisas quando o Petrus chegou na escola, né, que eu até te mandei um e-mail que as professoras mandaram para mim, foi, né, o Petrus, na primeira semana, ele vai colaborar com a sala com tudo que ele sabe. Nós já percebemos que ele tem esse potencial de colaboração do que ele já sabe. Então, as professoras, assim, já tiveram esse olhar, puxa, ele é um aluno que vai participar da aula, ele vai se colocar, ele vai trazer ideias, coisas que ele já sabe sobre o assunto, ele vai complementar, e as crianças ficaram muito interessadas em conversar com ele, né? Porque ele teve já esse espaço de escuta na sala, ele conseguiu ter a sua voz no começo, e as professoras valorizarem isso, né? E o colega também valoriza. E né? sabe, Vânia, falando de voz da criança, muito lindo isso. Falando de voz da criança, eu estava respondendo perguntas de alunos hoje, né? E teve uma pergunta que foi assim: eu tenho gêmeos de 4 anos e que eu vou iniciar na vida escolar, né? E a minha sogra também teve gêmeos e eu tenho algumas conhecidas que são gêmeas, né? A minha sogra e as conhecidas que tenho que são gêmeas, todas dizem para não colocar os dois na mesma sala de aula, né?
o que você acha, Isa, que eu devo fazer? E a minha devolutiva para ela foi, o que as crianças acham? O que os seus Ótimo. gêmeos acham? Qual é a opinião deles? Eles têm 4 anos, eles já vão saber opinar sobre isso. Eles já vão conseguir dizer se eles querem ir juntos ou não. E eu falei, aí com base no que eles disserem e na tua observação, né? Você respeita o que eles dizem e observa. Tá funcionando? Toca o barco. Eles dizem que querem continuar, mas a observação me mostra que não tá legal? Vamos conversar com eles. Vamos conversar com eles, vamos partilhar com eles, né? As nossas impressões, aquilo que a gente está percebendo, ouvir o que eles acham, se faz sentido, se eles também acham, para tomarem, então, uma nova decisão, se for o caso, juntos, né? Então, assim, e eu trago isso aqui porque, como é cultural o não dar ouvidos à voz da criança. A gente sempre acha que o especialista sabe mais, que o adulto sabe mais, que o professor sabe mais, que a escola sabe mais, que o pediatra sabe mais. E todos têm seus saberes, que também cabem e precisam ser acolhidos, né? Mas, muitas vezes, quem mais sabe de si é a criança. Ela sabe, né? Sobre ela, sobre o que ela deseja, sobre o que pode ser bom para ela. Ela é um ser ainda muito conectado com ela mesma, né? Com a sua própria essência, diferente da gente, que já foi tão afastado da nossa própria essência, né? Então é muito legal dar esse espaço de escuta para a criança, né? Sim, sim, é importante a gente entender que a criança, ela é um ser que tem total capacidade de falar o que pensa e o que sente, e ela necessita desse espaço. É claro que a gente não pode, assim, aceitar tudo que ela fala, né? Se Claro. for algo que não cabe, né, que é incoerente, não é? Porque eu acho que quando surgiu essa questão da voz da criança, alguns anos atrás, houveram algumas confusões, sim, no sentido de que, então, tudo que minha criança falar, eu vou aceitar. Eu vou obedecer essa criança. Ela não pode ser o Luizinho Aham. mandão lá da Ruth Moça, né? Aí também Não, não é não essa a é isso que ideia. a gente quer dizer, né? Não é essa a ideia, que Perfeito. ela manda, ela decide, mas ela se sentir respeitada de ser ouvida. Não necessariamente a gente É vai aquela aceitar história, né? tudo que ela vai falar, né? Eu Uhum. posso não concordar com você, mas eu vou defender para sempre o direito de você dizer o que você pensa, não é? Então, acho que é bem Sim, por aí, assim, a gente pode, inclusive, saber o que a criança pensa para conseguir construir outras possibilidades. Né? Porque se eu sei o que ela pensa, fica muito mais fácil de eu conseguir trazer ponderações, né? E até dizer de uma forma que ela consiga acatar o porquê que não é possível daquele jeito que ela está propondo, por exemplo. Né? E às vezes eu não vou nem dizer um sim. não, eu vou começar a jogar perguntas em cima do que ela está propondo e ela mesma vai chegar à conclusão que realmente, acho que não, né? Até Uhum. porque Uhum. boa parte do que a criança fala é infantil. Tipo, né? É óbvio. Mas às vezes a gente não se dá conta disso. Então, ela vai dizer coisas que são infantis, que são imaturas, que é próprio da natureza dela. A criança é infantil e imatura, né? E aí é nosso papel conduzir esse processo, ajudar a criança, né, a ter olhares que façam mais sentido e que sejam possíveis dentro de cada situação, né? Agora, tem Claro. metodologia para fazer isso na escola, Vânia? Como é que é? Na forma prática, assim, como é que isso acontece? Ups, Caiu. voltamos? Voltou. A metodologia, né, que você Deu ia uma falar. cortadinha. Isso, como que é de forma prática? Como é que isso acontece na escola? Uhum. A gente trabalha com a ideia da mediação, né? Que é a ideia do professor, ele ser um mediador de um diálogo, né? Entre a classe, entre duas crianças, ou entre a criança e o conhecimento, também tudo se dialoga, né? E é importante também, além da mediação, que tem uma base em Vygotsky, né? Para nós, a gente estuda bastante essa teoria, é importante que a criança consiga ter
o seu momento de reflexão, o seu tempo de pensar sobre, as pausas, né, entre uma discussão e outra são importantes porque tem assuntos que desgastam a criança, então a gente vai discutindo ao longo do tempo aquele assunto, buscando o que é de interesse deles para o debate, e é importante que a gente faça mais perguntas do que a gente dê respostas. Então, assim, é a teoria da pergunta, né? Então, se a criança, ela deu uma opinião, como você pensou nisso? De que maneira você chegou? Por que você pensa dessa forma? Então, o nosso papel de adulto, de educador, é perguntar sempre, não é dar as respostas prontas. Então, é um eterno perguntar-se, né? Que é próprio da filosofia, que é próprio da evolução do ser humano. A gente não evolui sem pergunta. Então, a gente pergunta sempre. E aí, através da pergunta, a gente instiga o pensamento, né? Se não tiver pergunta, a gente não consegue instigar e fazer pensar. Então, acaba isso ali. que você está falando é tão potente e não serve só para a escola. Vamos trazer essa luz aí de que o que você está falando serve para a gente dentro de casa. Então, assim, se eu, ao invés de ficar dando afirmações e querendo a obediência da criança, eu fizer mais perguntas de tal forma que a criança pense e acabe ela mesma chegando a conclusões daquilo que eu iria entregar pronto, e então eu não estou ensinando ela a ser obediente, eu estou ensinando ela a ser um ser pensante e coerente, né? Olha que potência de virada de chave que a gente já dá. E a chance de uma criança acatar alguma coisa que ela mesma concluiu é 200 milhões de vezes maior, a criança e qualquer ser humano, do que se a gente obrigar ela a fazer aquilo que a gente quer, né? Do que se a gente entregar goela abaixo uma conclusão nossa. Né? Então, fazer mais perguntas, né? E outra coisa que você falou muito potente, você falou duas coisas até agora de metodologia. A primeira é dar tempo. Tem conversas que desgastam. Então, e tem processamentos acontecendo entre uma fala e outra. Sabe a ampulhetinha ou as engrenagens que a gente vê às vezes ali, né? Então, a gente está num mundo muito acelerado, muito touchscreen, que a gente clica e já tem o resultado, e a gente fica querendo que a criança entenda a gente e absorva toda a compreensão de todo o assunto numa ou duas conversas. E a gente esquece que o processo de educação é gradativo, é uma caminhada, é uma construção, né? Vão dias, talvez semanas, talvez meses, talvez anos, né? Não é à toa que o filhote humano é criança por tanto tempo. É o único de todas as espécies que tem uma infância tão longa, e mesmo assim é curta, mas ainda é longa em relação às outras espécies, né? Porque a natureza sabe que a gente precisa de mais tempo para compreender tantas informações e tantas coisas. Né? Então, duas coisas já que são assim mega importantes, que é parte da metodologia da Leaders, mas que a gente pode usar em casa com muito sucesso. Que mais? Sim. Outra coisa que a gente percebe bastante efetividade, prática mesmo, é fazer assembleia de classe, Isa. É tão importante ter uma assembleia de classe na escola. As escolas todas deveriam implantar isso como uma rotina, porque você leva a sua criança a pensar sobre a vida dela escolar, né? A vida dela na escola. Então, a gente faz assim. Cada sala de aula tem uma caixinha que é uma urna. Do lado dessa urna tem um papelzinho, eu critico, escrito eu critico, embaixo está em branco. Eu sugiro, eu elogio. Então tem 3 papeizinhos lá. Durante a semana, eu critico, essa criança eu escreve, sugiro, eu elogio. E eu elogio. Isso. Maravilhoso. Eles têm total liberdade de ir até a urna, até a caixinha, escrever o que critica, sugere ou elogia em relação à escola, ao professor, ao amigo, qualquer situação, e colocar na urna sem necessidade de se identificar. A gente deixa essa liberdade. Você quer, põe o seu nome, se você não quer, não tem problema. E nós discutimos uma vez por semana tudo que está dentro da caixinha, na mediação. Então, o papel do professor é abrir essa caixa, começar a ler
críticas, as sugestões e os elogios e mediar. Ah, olha só, uma sugestão, isso é possível, é viável na escola? O que que vocês acham? É engraçado quando a gente começou com a assembleia, tem uma historinha rápida, muito engraçadinha. O aluno é a escuta, né? É a voz da criança. Então ele se empolgou, ele falou, nossa, eu posso sugerir qualquer coisa. E ele já logo de cara sugeriu uma piscina. Sugiro uma piscina na escola. Simples, né? Ótimo. Super, uma sugestão assim para a semana que vem, né? E aí nós debatemos a sugestão dele. Não foi dado risada, nem falado para ele assim, olha a sua sugestão, o aluno, por favor, né? Incoerente, não. Foi dado para ele feedback, né? Falado por que não seria uma prioridade naquele momento, o que era a sugestão, as sugestões assim, mais possíveis e mais curto prazo, não que a gente iria jogar fora a sugestão dele, a gente ia aguardar para uma oportunidade, ia conversar com a direção da escola, se um dia isso seria viável. E aí, assim, é isso que a gente falou lá no começo, né? Às vezes a criança, ela não tem muita noção também, porque ela está aprendendo a falar, a lidar com esse mundo, a se relacionar com as pessoas. Então, ele exagerou na dose da sugestão, mas ficou lá, né? E o mais engraçado é que esse aluno, ele tinha na época 9 anos. E hoje ele tem 13 anos e a gente tem uma piscina agora na escola, né? E aí a gente falou para ele, lembra daquela sugestão quando você tinha 9? Olha lá, a gente levou ele para ver. Olha, tem uma piscina na escola agora, né? Então, muito assim, legal. Mesmo que na hora não era uma coisa que ia acontecer, não, aquele desejo da criança para ontem não aconteceu, né? Mas eu acho que os anjos passaram e falaram amém ali quando ele deu essa sugestão. Foi bonitinho, inocente, mas a gente nunca vai fazer com que a criança ache aquilo. Ah, não, isso aqui, por que você escreveu isso? Isso aqui não tem sentido nenhum. Tudo faz sentido, é só a gente conversar, olha, isso é viável, isso não é. As críticas, elas ajudam muito a criança a se sentir empoderada, né? A questão do eu critico. E aí ele sente esse poder assim, eu não gostei do que meu colega fez ontem com a professora. Ele tratou a professora com uma resposta ríspida, de repente, né? Não gostei do modo como que ele fez. Isso é discutido, sem saber quem falou. Quem está acusando quem, é debatido. Puxa, o que vocês acham, então, quando uma professora, quando uma professora é assim, desrespeitada, ou quando o aluno está bravo e faz isso com a professora, qual a opinião de vocês? E aquilo vira um debate, né? Não é uma coisa pontual de lavar roupa suja. A assembleia de classe não é isso. É debater assuntos importantes e relevantes para eles, né? E eles vão aprendendo a elogiar as pessoas, sabe? Que é o terceiro ponto, que é importante da Assembleia, aprender a elogiar, porque criticar é fácil, né? Mas e olhar os pontos positivos de quem eu não gosto muito? Eles vão aprendendo a fazer isso, porque eles vão sentindo como é gostoso elogiar o outro, assim como a gente ganhar um elogio. Então tem muitos elogios entre amigos, eles valorizam o trabalho do professor, quase toda semana tá lá, eu elogio meu professor de tal matéria, de educação física, a minha professora da sala, porque ela ensina muito bem, porque eu gostei do projeto de ciências. Então, essa valorização, essa troca também é muito importante. Eu gosto muito desse momento de voz também na sala de aula com a Assembleia. Muito legal. E me diz uma coisa, quem participa desse momento? Os alunos, naturalmente, já entendemos, mas os professores também, a direção, quem é que conduz esse processo? As crianças até 5º ano, que tem a pedagoga como base, né, a polivalente, ela faz essa mediação com os alunos. Quando eles têm algo a dizer para a direção ou coordenação, eles já colocam na caixinha. Precisamos da diretora ou da coordenadora para resolver esse assunto. Então, eventualmente, nós somos convocados pelos alunos. Ou eles deixam algum recado para a gente lá. O Fundamental 2 não tem um professor mais, né, de referência. Eles têm vários professores que têm a mesma referência. Então, aí sim entra a direção e coordenação para fazer a assembleia de classe com os adolescentes. Porque aí também a gente tem um papel mais neutro,
o adolescente tem mais, uma visão mais crítica de tudo também, né? Às vezes até quer falar do professor, que não gostou de uma aula, de um método, de uma situação, e ele quer ser ouvido e quer que aquilo seja resolvido, né? Então eles se sentem bem assim quando a gente entra, a direção e a coordenação entra nessa assembleia com os adolescentes, é mais interessante. É um tempo que a gente ganha, sabe? A gente nunca perde tempo com isso, a gente ganha tempo. Ah, Vânia, nossa, mas isso vai atrapalhar a aula. Isso é aula, gente. Isso é aula, é aprender a ser gente, né? Não aula não é só conteúdo de livro, né? Não é só conteúdo da internet. Ai, meu Deus, o conteúdo. O seu aluno, com o espaço de escuta na sala de aula, ele vai produzir muito mais, ele vai estar mais interessado na aula. Então, a parte do ensino ela vai acontecer muito melhor do que esse aluno que está cansado, não está prestando atenção, porque ele nunca é ativo, está parado, dá um sono, dá uma moleza, porque hoje as crianças são extremamente ativas, elas têm muito estímulo na internet, visual, né? Então, de repente, tem um professor na sua frente falando, não tem como se concentrar. Agora, quando ele participa, aí ele não consegue desligar da aula, né? Então, a gente ganha muito tempo fazendo com que esse diálogo aconteça, esse aluno participe da aula, ele ajude o amigo a aprender uma matéria que o amigo está com dificuldade. Então, são vários tipos de espaços, né, que o aluno tem na escola. Muita possibilidade de escuta. Não só quando ele fala, mas às vezes quando ele gesticula, né, quando ele está com uma carinha mais tristinha, ele também está falando. Quando ele está muito agitado, ele também está falando alguma coisa, né, Isa? Muito legal. Ô, Vânia, teve uma vez que a gente conversou um pouquinho sobre isso, que você me falou que esse processo de escutar os alunos também permite o crescimento da equipe. Eu lembro uma vez que você trouxe uma situação em que os alunos trouxeram uma questão de um professor e que o professor era incrível, mas não estava conseguindo, por alguma razão, ser incrível com aquela turma, e que aí você levou para o professor, eles falaram isso, ele falou, jura? Uai, então é só fazer isso aqui. E aquele feedback fez o cara dar tudo que ele podia dar e não estava conseguindo por qualquer razão, mas deu o start, virou a chavinha, né? E ele começou a entregar muito mais, né? Então, como é interessante quando a gente se abre para o feedback, porque o feedback é também muito essa escuta da voz da criança. A criança nos traz muito feedback, né? De, não tá bom. Eu vejo algumas coisas que a criança está falando com todas as letras, porque às vezes a criança não fala tão diretamente, ela muda o comportamento, ela fica agressiva, ela fica manhosa, mas tem vezes que a criança fala com todas as letras, né? Hoje eu recebi uma pergunta que no meio dela dizia assim, a criança tá bem na escola, gosta, volta feliz, mas ela me fala que fica tempo demais lá, uma criança bem pequenininha. Opa, ela tá dando a letra. Ela tá falando, olha, se de repente você conseguir fazer alguma mudancinha na sua vida, em vez de me deixar 12 horas, me deixar 10, me deixar 8, pode ser que eu fique mais feliz, né? Não sei. Né? Tô só dando exemplos aqui. Mas esses feedbacks diretos que a pessoa dá. Uma vez eu escutei uma criança falando assim, você me manda demais. Eu ouvi, assim, e presenciei a cena. Eu olhei para a mãe e falei, tá falando problema, você manda demais, faça mais convites, seja mais lúdica, faça de outras formas, porque só mandar, ele tá aguentando, né? Então, ouvir a voz da criança para ter os feedbacks do que ela tá nos trazendo de possibilidade de melhoria, de buscar mais recursos, de entregar o melhor de nós, de trazer mais leveza. Com certeza, esse feedback, né, para o professor, ficou melhor para ele também. Ele ficou mais feliz depois desse feedback, porque ele conseguiu entregar muito mais e com certeza o negócio foi muito melhor para todos, né? Então, como a voz da criança tem muito de feedback para nós, então enxergar a voz da criança muito nesse lugar também de resposta, de feedback, de o que está voltando para mim, do que eu estou emitindo também, né? E como eu posso ser melhor a partir disso, e não só como igual eu vejo algumas mães,
vezes, né? Imagina falar um negócio desse para mim, desrespeito, ou, né, eu vou dar satisfação para a criança agora, mudou o negócio e tal, né? Às vezes a criança quer saber, quer entender, então ela faz perguntas, então, né? Então entender muito mais isso, a forma de olhar para isso que a criança traz, com muito mais possibilidades de crescimento, desenvolvimento, né? E se for preciso fazer algum ajuste, alguma ajuda à criança na forma de colocar o que ela está colocando, né? Então, ok, essa sua opinião do jeito que você falou, me deixou bastante triste, doeu. Você tem um jeito diferente de falar isso? Eu lembro uma vez que eu estava na piscina com o Petrus, ele devia ter uns 5 anos, e ele estava de boia, e eu estava brincando com ele, e de repente eu decidi sair. Né? Então podia sair, ele poderia continuar. Ele, não vai sair, meio birrento assim, meio. Eu falei, nossa, mas você falando desse jeito me deu mais vontade ainda de sair? Você não quer que eu saia? Não! E como é que você vai falar para eu ficar com vontade de ficar? Aí ele, opa, deu uma bugadinha na cabeça, ficou pensando, mamãe, quer brincar de tal coisa comigo? Me fez um convite. Falei, agora você me fez um convite? Deu vontade de ficar mais um pouquinho. Sabe? Então, é esse olhar assim, a criança está falando, opa, ele quer que eu fique mais, mas desse jeito não foi legal. Então, como é que eu trabalho o jeito que a criança está falando? Como é que eu ajudo a criança a perceber que existem outros jeitos que ela pode ser ouvida ainda de maneira mais efetiva, né? Então, acho que todo esse processo de ouvir, de dar vez e voz, nos permite ajudar a própria criança, nos permite nos ajudar. É muito crescimento, né? É muito É muita crescimento. riqueza. E vem a pergunta de novo, né? Você trocou uma ordem de não fala assim comigo, Petrus, para a pergunta, né? Como você poderia fazer para me encantar de ficar com você aqui nessa piscina, né? Porque eu tô louca para sair. Então, você fez ele pensar, né? E aí, o que você vai fazer? Muito legal. Então, isso ajuda muito a criança a resolver conflito, né? Você me fez lembrar disso também, importante, porque no ambiente social, a escola é importante para tanta coisa, né? Ela é o nossa base, nosso berço das relações sociais que a gente vai ter no futuro. Então, a criança, a primeira vez que ela se depara com gente diferente dela, da família dela, que pensa diferente, que gosta de azul e ela gosta de verde. É uma confusão, né? Lidar com aquela pessoa, com aquele amiguinho todo dia, que não gosta do que eu gosto, brinca de outra coisa, não gosta do jeito que ele fala. E como que eu lido com isso? A gente precisa aprender a se relacionar, né? Então a gente começa a se perguntar como fazer com que eu consiga respeitar o meu amigo, conviver com ele com paciência, sendo que ele é diferente de mim. Né? Então, ajuda muito a ouvir essa voz da criança, ajuda demais nas relações, para que eles convivam com o diferente, porque a panelinha dos amigos, elas vão se formando e é muito ruim, porque eu só quero falar e ouvir quem combina comigo. Mas a vida não é assim, é uma fantasia esse negócio de panela na escola, né? Eu lembro que tinha panelinhas quando eu era criança, né? E tinha panelinhas que ninguém entrava, né? Fechadíssimas, panelas de pressão praticamente, né? Não havia meio de entrar, né, pela panela, né? E você falava, nossa, que gente especial que tá ali, que não convive com mais ninguém. A gente precisa conviver, aprender a conviver com gente diferente da gente. E não é fácil. Então, quando a criança fala para a professora, eu não gosto daquilo que ele faz, eu não gosto daquilo que ele fez, então essa professora chama outra criança e fala assim, explica por que você gosta disso, por que você faz isso, né? E aí pergunta para o outro de volta, você entendeu por que ele gosta de verde, não de azul? Ah, entendi. Você consegue ser amigo dele mesmo assim? Ah, eu acho que eu consigo, porque agora eu ouvi meu amigo, né? Porque ele tem uma escolha diferente da minha. É simples. E a criança perdoa tão fácil, tão mais que adulto. É só conversar, mediar, ouvir, e eles vão ponderando, né? Eu gosto também dessa ideia muito da gente trabalhar esse respeito através da voz, né? Então, que a gente conversou também um dia desses, né, Isa? Pedir desculpas, né? Você também falou disso bastante já até no seu canal. Pedir desculpas e só? Não. Como que você
gostaria que seu amigo fizesse para que Uhum. você realmente o perdoasse? Às vezes é tão Uhum. simples, né? A criança, às vezes, da idade que ela tem, ela fala assim, ah, se ele fizer um desenho para mim, eu perdoo ele. É tão bonitinho isso, né? Sim, Tão lindo. sim, Ah, faz um desenho para sim. mim que eu te perdoo, né? Então me dá um Uhum. presente que eu vou perdoar Uhum. você. Então a gente aprende muito ouvindo a criança, né? Às vezes a gente adulto tem uns Muito. conflitos bobos, né? Difíceis de resolver e a criança resolveu com desenho. Olha como eles ensinam pra Sim, gente a ser melhor, né? A cada maravilhoso, dia, ouvindo essa maravilhoso, criança, né? maravilhoso. E sabe Ou que, pensando ainda... Desculpa, pode continuar. não, não, eu ia te falar do professor, né, que a gente tinha comentado, que ele mudou a Uhum. metodologia da aula e Sim, você tem aí seus seguidores educadores, né? A gente tem um sim. frio na barriga, sabe, Isa? Nós, Uhum. pedagogos ou especialistas em educação, seja qualquer área, Uhum. a gente tem um frio na Uhum. barriga de mudar o jeito de ensinar, Uhum. porque a gente aprendeu de um jeito, dava certo, aprendemos no método Uhum. tradicional, no método eu falo, meu aluno escuta e anota tudo, Uhum. e funciona, a apostila funciona, então, será que eu mudo? Então, dá um frio na barriga. Então, às vezes, o professor, ele tem toda a teoria na cabeça, mas ele tem um pouquinho de medo de pôr em prática novos métodos, novas Uhum. formas, deixar o aluno falar, o aluno fazer uma aula invertida, né? Ele vai começar a aula e não o Uhum. professor, porque ele pesquisou Uhum. antes o tema, né? Uhum. E aí dá aquela insegurança no Uhum. professor. Então, esse professor que a gente Opa. conversou, ele acabou realmente, quando ele escutou da assembleia de classe, dos alunos dele, é, o jeito que ele está dando aula não tá legal, a gente não está prestando atenção, está dando sono, tá chato. Uhum. Ele não esperava, porque ele achou que ele estava dando uma aula bacana, mas ele estava Uhum. faltando um pontapézinho. E quem deu foi o aluno, Uhum. né? E Muito não é legal. como crítica mesmo, como sugestão, com tanto respeito, né? Ah, eu gostaria que ele desse uma aula mais legal porque eu gosto dele, eu gosto da matéria. Uhum. Então ele, será que podia fazer Uhum. uma coisa diferente? E aí eles começam a dar sugestão. Ah, a gente queria uma aula com games, uma aula fora da sala Uhum. de aula, como eles gostam de E eram pedir isso. Dá uma adolescentes aula embaixo esses, da né, árvore. Vânia? Ou não? Era. Não, Eram sim, sim, adolescentes, né? sétimo ano. Sétimo É, ano. Legal. é. Que tem alguém E é perguntando um comum pouquinho da voz do também isso. adolescente, então só estou sinalizando para a pessoa saber. A Dani É, perguntou ali que a gente está falando agora de tá. adolescente, esse caso que a É, Vânia está contando agora. Uhum. o Muito legal. adolescente muda muito, né? O professor geralmente ele tem 4 turmas diferentes, de idades diferentes, quando é Fundamental 2, né? Do sexto ao nono Uhum. ano, e quando tem o ensino médio, tem mais 3 idades diferentes. Então, às vezes, ele se Uhum. dá bem com um método numa sala e na outra o mesmo método já não está dando certo. E aí, Uhum. por que não ouvir esse aluno? Como que vocês Uhum. gostam de aprender? Nesta sala, E nessa idade existe dos 13 anos? uma identidade de grupo, né, Vânia? Porque, assim, às Existe. vezes é a mesma idade, mas são grupos diferentes e para aquele grupo funciona, para o outro grupo não funciona. Eu É, trabalho com adultos, né? E com adultos eu já sinto isso claramente. Então, assim, eu vou dar uma palestra, que é só ali 2 horinhas, né? Mas eu chego, faço a primeira piada. O retorno já me diz se esse grupo é um grupo que quer mais piadas ou não, ou é um grupo que quer menos piadas, sabe assim? Então a gente já vai tendo essa calibração, né, do grupo, da identidade desse grupo, da demanda desse grupo, do que esse grupo está buscando, né, de uma maneira de como esse grupo funciona. É muito interessante isso, porque as identidades individuais, né, de cada ser humaninho que compõe aquele grupo, junto cria uma identidade de grupo também. E é muito interessante também. como isso se dá, né? É muito legal você falar isso, que a voz da criança na escola também tem essa voz do coletivo, né? E também explica, talvez os pais fiquem mais aliviados de escutar isso, por que às vezes a minha criança, junto com o primo, junto com o irmão, junto com o amigo, muda um pouco. Porque ela é um pouco diferente, Muda. porque ali já tem uma identidade de um grupo, de uma dupla, de um trio, de um coletivo, que é diferente da identidade
só do individual, né? Identidade individual é pleonástico, né? Mas enfim, é isso mesmo. Nesse contexto cabe aqui para a gente entender a separação da identidade de grupo e da identidade da pessoa sozinha, né? Da criança sozinha. É muito interessante o que você está trazendo. Muito legal. Sim, é importante que a gente preste mais atenção, né, neles para realmente a magia acontecer, né? Senão a magia não acontece e fica tudo muito chato. Então, se a gente não escuta a criança na escola, a escola fica muito chata, porque eles precisam muito falar do que eles estão sentindo. E em casa também, né? Se a gente deixa de escutar o filho em casa, ele vai se trancar no quarto. Porque a gente sempre tem razão, será? Né? Quando ele para de falar com a gente, é porque ele acha que a gente tem razão. Todas as vezes. Isso. Né? Um outro negócio que acontece quando a criança não se sente ouvida, que é comum acontecer, não são todas, claro, cada criança é uma, né? Mas é o grito. Quando eu não sou ouvido, muitas vezes eu começo a gritar para ver se me ouvem, se me dão vez, se me dão voz, se me atendem naquilo que eu tô, né, pleiteando. Então, crianças que gritam muito, muitas vezes estão trazendo, né, embutido nesse comportamento, uma necessidade de serem ouvidas, né? É muito interessante isso também. Sim, e sabe uma consequência? Quem deixa de falar... Oi? Eu ia complementar, Pode mas falar. eu quero te ouvir. Fala primeiro. Não, você me fez pensar realmente que tem criança que vai parando de falar quando ela não é ouvida, né? E ela vai se fechando porque ela começa a ter medo de falar. Se ela fala e ela não é percebida nessa fala, compreendida nessa fala, ela vai deixando de falar. E o amigo do silêncio é a mentira, né? Sim. A gente começa a mentir. E sabe por conta de não ser ouvido também. Também. Muito louco, né? Tem uma consequência que eu percebo também nos adolescentes hoje em dia, que existem algumas salas até de redes sociais para gamers, né? Eles, enquanto jogam, ficam conversando. E Vânia, eu li ali o comentário do perfil Mari Cabral, da Mari, a Mari falando aí, né? E se não ouvir a criança encontrará alguém que a escute. O que está acontecendo em muitas redes sociais é que os adolescentes estão ali para serem ouvidos pelos pares, por alguém que os entenda. Ufa, finalmente alguém que me entende, alguém que entende o que eu vivo, o que eu passo, o que eu estou sentindo, sabe? E às vezes as pessoas estão buscando nas redes sociais esse ouvido, e por isso, às vezes, ficam tão viciadas até, porque aquilo lhes preenche um espaço que o adulto não conseguiu, porque não sabia, né? Que era tão importante ouvir a criança, dar vez e voz, buscar entender e atender as necessidades manifestas ali, né? É verdade, as relações estão muito substituídas mesmo pelo game e por esses amigos online que posso conhecê-los pessoalmente ou não. Né, os adolescentes realmente estão mergulhados nos games aí, por encontrar realmente esse espaço de troca, né, lá. Mas será que ele preenche totalmente o que o ser humano necessita? Somente no âmbito virtual? Essa é uma pergunta importante, né, a ser feita muito importante. nessa reflexão, né? Ô, Vânia, talvez falte aí alguma coisa. Sim. Fica um buraco, né, nesse preencher aí. E eu não estou nem falando de crianças e adolescentes, né? Estou falando do meu trabalho. Eu costumo dizer que o virtual, ele possibilita o meu trabalho, mas ele não substitui o presencial. Eu tenho no presencial coisas que o virtual não substitui, não atende, não. Então ele viabiliza. O trabalho pode acontecer de maneira remota, mas não dá para dizer que é igual à entrega do presencial, não é, né? Então imagina num processo de formação, de escuta, de vez, de voz, de identidade, de autoestima, né, da criança, do adolescente, se virtual vai preencher e pronto, e ok, não, né? Não tá ok.
Ô, Vânia, você falou um pouquinho sobre o método tradicional, a pedagogia tradicional, né? E eu fiquei curiosa de perguntar como que a Leaders School se declara, se define nessa questão de metodologia. Não é o método tradicional, é qual proposta? Tá. Eu costumo diferenciar bastante assim. Existe o método tradicional, existe o conteúdo tradicional. A gente nunca pode cair nessa armadilha, né? O método tradicional é o método que a gente sabe que é unilateral, né? É o professor ensinando o aluno de uma maneira expositiva e conteudista. Para nós, isso já não cabe mais para o mundo de hoje, para o ser humano de hoje, né? Não só para a criança, mas nem para a gente mais. Né? A gente está num novo mundo, né? Todo mundo inserido num modelo mais interativo de aprendizagem, onde a gente participa dessa aprendizagem. Agora, o conteúdo tradicional, ele é importante, né? Então, a gente não pode cair nessa armadilha que então eu não vou mais ensinar sílabas, letras, tabuada, porque é método tradicional. Não. É conteúdo tradicional essencial, né? Então, a gente precisa... o que a gente busca fazer na Leaders ter esse olhar de ter um ensino significativo, com uma metodologia voltada a um sócio-interacionismo, que é o que a gente acredita bastante, que são essas relações mediadas pelo professor, com base em Vygotsky, bastante aqui na Leaders, mas não esquecendo do conteúdo, que tradicionalmente foi e culturalmente desenvolvido, que é a base do nosso crescimento humano. A gente precisa aprender a ler e escrever muito bem, se comunicar muito bem através da fala, da leitura, da escrita, né? Desenvolver nossa escuta, desenvolver nosso raciocínio lógico, nosso raciocínio matemático. Tem base, a gente tem base, que é uma tradição, né? A nossa língua é linda e é complexa, então a gente não aprende rapidinho, né? Não é em um ano, no primeiro ano a escola tal alfabetiza. Meu Deus, e no primeiro ano alfabetiza todo mundo? É difícil a nossa língua, né? A nossa língua portuguesa é complexa, ela tem muitas regras, a ortografia dela é extremamente difícil. O L, o U, tem o mesmo som. Quantos X, CH, Z existem, né? C cedilhas, o mesmo som. Então, assim, é um conteúdo que a gente pode chamar de tradicional, que não pode cair de moda, né? Mas o método, a gente sabe que nem sempre vai atender. O método tradicional não vai mais sempre atender as pessoas hoje, né? Ele já está um pouquinho desencantado por conta disso, né? A gente está no mundo acelerado, né? No século XXI, com multi-habilidades, multifunção, e nós adultos mesmo, se a gente vai numa palestra de 1h30, a gente já pega o celular daqui a pouco, né? Dá 10 minutos, já vai dar uma olhada. A gente já quer um distrator pra gente não dormir. Né? Não na sua. Não na sua. Mas, assim, é interessante isso, né? Se a gente perceber que até a gente está assim. Eu era colocada nos eventos depois do almoço, no final, quando achavam que o povo ia dormir, porque eles falavam, não, você consegue de um jeito que o povo não dorme. Eu falo, graças a Deus, porque eu fico desesperada. Se alguém olhar no relógio lá de cima, eu já tô, meu Deus, peraí, deixa eu fazer alguma coisa, porque né, tem métodos, né, pra gente conseguir também realmente fazer uma entrega que seja leve, que seja divertida, que seja agradável, que seja gostosa, porque realmente é isso que você falou, senão a gente desconecta, né? Senão a gente desconecta. Ô, Vânia, a gente falou e o negócio passou e já faz 1 hora que nós estamos aqui, nem parece, mas eu quero ainda uma última perguntinha, porque tá delícia demais, e as pessoas fizeram várias perguntas aqui, eu tô tentando, né, contemplar todo mundo aqui, trazer para a pauta. Uma delas foi, e se a gente quiser fazer isso na nossa escola? Alguma chance da Leaders School trazer isso para a nossa escola, da gente ter essa conversa com a Leaders para se inspirar e fazer isso, né? Porque eu imagino que tem a gente aqui, talvez do Brasil inteiro, talvez até de fora do Brasil, né? E
não estão com a possibilidade de acessar a líderes diretamente, né? Em termos de, Uhum. vou colocar meu filho para estudar lá. Tem esse espaço? A líderes tem esse interesse em se abrir um pouco para essa conversa? Existe já algum processo Uhum. formal disso? Enfim, como é que ficaria isso? Tem essa chance? Olha, é uma pergunta muito, muito bem-vinda e me alegra o coração, Que delícia. porque eu trabalho por uma entrega, sabe, de um propósito maior, não trabalho para a minha escola, eu trabalho para o ser Uhum, humano. E eu sempre uhum, falo para muita gente, e sempre que eu posso, que eu gostaria que todas as escolas fossem assim. Eu gostaria muito uhum, de ampliar, né? Ensinar professores, ensinar diretores a ter esse olhar para o aluno e não para o conteúdo, o uhum, olhar para a pessoa, para o uhum, humanístico, né? Que é toda uhum, essa grade inteira que a gente tem assim de vida, né? O nosso emocional, o nosso espiritual, o nosso físico, né? O nosso uhum, intelectual. A gente é um ser completo. Por que a escola não pode olhar tudo isso? É possível, né? uhum, Então, eu comecei com formação de professores em escolas na rede pública, uhum. em algumas cidades, assim, eu ainda estava no mestrado, já fazendo esse Sim, trabalho, e é bem gratificante, sempre trabalhei com isso de forma voluntária, até porque eu amo, sabe? Amo sim, mesmo sim. ver o professor conseguindo acessar esse aluno, e o que é mais legal é que o professor, ele tem um poder, né, de estar dentro da sua sala de aula e fazer aquela magia acontecer, né? Basta Uhum, querer, basta querer. Quando ele uhum, quer, uhum, ele tem essa experiência. Eu trabalhei uhum. no ensino público bem jovem, passei em concurso público com 21 anos de idade, e eu comecei a fazer meditação. Eu sei que você gosta de falar disso, né? Comecei a meditar Adoro, com adoro. 35 alunos, numa sala pequena, numa Maravilhoso. periferia. E sabe, deu certo. Ah, mas não tem meditação na Uhum, minha escola. Faz dentro da sua sala de aula. uhum, Faz acontecer, uhum, né? uhum. A sua Eu sala é falo só que a um gente mundo. sempre tem uma área de poder. Então, se você não tem, né, Tem. a chance de mudar o sistema todo, atue na sua área de poder. Qual é a sua área de poder? É a sala de aula? Então, atue na sala de aula. É. É onde que é, né? A sua área. Atue na sua área de poder. É lindo isso. Maravilhoso. Uhum. Sim, sim, eu quero sim, quero muito. Quem quiser acessar, entrar em contato com a gente, comigo, eu tenho o maior prazer em ajudar, maior prazer em colaborar, Maravilhoso. ensinar, gosto muito da prática, eu sou aquela pessoa que Muito ensina legal. fazendo mesmo, é, Uhum. e já como professora, sei que funciona, como diretora também, coordenadora, então é muito bom mesmo a gente sentir a diferença na criança, a partir do momento que ela vai se sentindo cada vez mais participante, atuante, com a voz empoderada dentro da escola, e ela vê que as coisas funcionam, que as coisas acontecem. É uma magia muito linda. Maravilhoso. Então, todo mundo ganha. A escola ganha qualidade, a sala de aula ganha qualidade, as amizades, tudo acontece de uma maneira mais bonita, sabe? E por isso que o Uhum. Petros quer voltar. Tá reclamando das férias, Vânia. A minha filha também Muito está, já louco não isso. aguenta mais férias. Muito. É, É muito inesperado isso para mim. Eu estou muito impressionada mesmo. Que legal, que delícia, que delícia. Olha, meu coração é só gratidão, assim, sabe, pela eu também. oportunidade dos nossos caminhos se cruzarem. Existe uma admiração pessoal aqui, minha, Isa, de ver o que vocês fazem na Líderes, né? Eu agora estou desfrutando um pouquinho disso já como mãe, né? E estou encantada com a possibilidade de estar mais próxima também como profissional. Então, assim, eu queria que você soubesse disso. Eu acho que eu já falei nos bastidores, mas eu quero aproveitar a chance de falar aqui publicamente da minha admiração, do meu carinho, do meu respeito pelo trabalho que vocês têm feito ali. E eu, como disse para vocês, estava tão perto de mim, né? Passei na frente da escola vários anos, então agora tendo a chance de olhar e descobrir internamente o que acontece, me faz muito prazer dar vez e voz e amplitude e visibilidade para esse
projeto, para essa visão da educação e para essa prática, né? Porque disseminar ideias e possibilidades é tão simples, mas realmente viver e fazer isso na prática, né, já é bem mais complexo. E vocês estão fazendo isso, vivendo isso, colocando isso em prática. Então, muito lindo e muito especial fazer parte disso de alguma forma, como mãe, agora como uma profissional mais próxima aí também. Então, gratidão de verdade por essa oportunidade, viu? Um beijo grande para você. Deixa, por favor, as redes para as pessoas acessarem da escola, onde elas te encontram, para a gente, né, deixar todo mundo com os acessos fáceis aí também. A gente tá no Instagram, né, como @leadersschooloficial. Fácil de encontrar todos os nossos canais de contato, né? O meu é Vânia Educadora, aí no Instagram também. Eu costumo dizer que as portas estão sempre abertas para quem entende e pensa como a gente, né? Então, também te conhecer foi muito grato, né? Eu sou grata a Deus por isso, porque é bom conhecer gente que pensa como a gente, porque às vezes a gente parece que não acha muito, né? Mas tá aí. Tem muita gente aí, né? E a gente precisa se unir, precisa pensar junto, melhorar a vida, né? Fazer as pessoas mais felizes, né? A gente precisa se unir para isso, porque é o que vale a pena, né? O que mais quero é ver meus alunos felizes, sabe? Se eles vão para a faculdade A, B ou C, eu espero que façam seus sonhos se tornarem realidade. Não sei para onde eles vão, mas que eles sejam felizes no que eles fizerem, né? Eu acho que é isso que a gente quer, que as famílias fiquem felizes, tenham paz dentro de casa e tenha paz nos relacionamentos. Então, que bom que a gente se uniu, que a gente se encontrou. Quem estiver também assistindo e quiser entrar em contato com a escola, né? O nosso site é leadersschool.com.br, é um maior prazer mesmo falar com todos e com você também, né, Isa, que foi um presente para nós aqui, a sua presença, né? Também como profissional. Pela parceria. Muito bom, muito bom. Vânia, eu vou encerrar com uma historinha, posso? Tá. Tinha uma criança que ela... E a escola, depois de um momento como esse, assistiu alguma coisa que a inspirou a trazer um pouco mais de ouvir a criança, né, nas escolas. E a pessoa dessa escola tocada, né, por isso, levou essa sementinha na escola, que fazia parte, era uma pré-escola, uma escola infantil, e foi ouvida ali, conseguiu essa sementinha de alguma maneira caindo em boa terra, germinar, né, e a escola começou, então, a ter essa possibilidade de ouvir as crianças pequenas, né, até 5, 6 anos, que era o máximo que tinha nessa escola. E uma das coisas que essa criança de 4 anos levou foi: eu não gosto de dormir na escola. E eles tinham como rotina que todas as crianças dormissem em determinado horário depois do almoço, né? E quando essa criança trouxe isso, e eles perceberam que tinham algumas crianças que era realmente uma guerra esse processo, porque não queriam mais dormir, não estavam... Eles ouviram e eles mudaram um processo. Então tinha as que dormiam e tinham algumas coisas diferentes de calmaria, mas para que não queria mais dormir, sendo respeitada nesse processo. E essa criança trouxe com os olhinhos cheios d'água para a família: mamãe, eles me ouviram, sabe, assim, tipo, eu não preciso mais dormir na escola, sabe? E assim, muito mais do que eu tô arrepiada inteira, porque muito mais que o ganho só de não dormir na escola, essa criança ganhou poder, essa criança ganhou autoestima, essa criança ganhou, né, a capacidade de se fazer ouvir, a crença de que ela pode falar e que a fala dela produz resultado, sabe? Produz ação, produz mudança, produz diferença, né? Isso ficou para sempre no meu coração. E eu acho que é lindo, né, mesmo. Fecha com chave de ouro a nossa conversa, né? Porque é muito mais mesmo do que não dormir na escola. É confiança que que a escola conquistou dessa criança, né? Ela confia nesse ambiente agora, a partir disso. É isso. Né? Ela é mais feliz num lugar onde ela confia, né?
ela é uma criança longe dos pais, né? A gente sabe disso. A criança está na escola, ela está longe do seio da sua família, daquele lugar onde ela se sente ou deveria se sentir segura, né? E aí, puxa vida, posso confiar nesse lugar que me dá essa oportunidade. É lindo, né? Realmente é bem significativo mesmo. É lindo. Que bom. Não é sobre Fico dormir, feliz. né? É sobre a voz Não, da criança. sobre a voz, com Muito bom. certeza. Vânia, gratidão sem limites. Obrigada, Muito querida. bom. Muito especial. Gente, obrigada por estarem conosco. Foi muito Obrigada. especial. Um beijo. Beijo, Beijo. gente. Tchau, tchau. Até a próxima.